Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração deste CD Player, tá? Um CD Player da marca TIAC. Esse daqui é o CDP 1100 da marca TIAC, que é uma marca japonesa, uma marca que fabricou bastante equipamento nos anos 70, 80, fabrica acho que equipamento até hoje. Esse equipamento aqui no caso é do início para metade dos anos 90, 94, 95, por aí, tá? Então esse aqui é um CD Player da TIAC CDP 1100. Vamos ligar ele aqui, então já vou ligar ele aqui. Ele já acendeu o painel, vou dar o eject e vamos injetar um CDzinho para a gente ver a leitura dele aqui. Então vamos colocar o CD, a gente já vai fazer a leitura do CD, vamos colocar para tocar. Já entrou o áudio aí, ó. Tá? Então enquanto ele toca aí, vai tocando aqui, a gente vai ver as funções desse equipamento. Bom, como a gente já viu aqui, a gente tem a tecla Power, liga, desliga. Aqui a gente vai ter a entrada do fone de ouvido. O bacana desse equipamento é que você tem um volume para esse fone de ouvido, então você pode injetar teu fone de ouvido aqui e escutar o CD sem mesmo estar ligado ao amplificador, só pelo fone de ouvido e com o volume, pode aumentar e diminuir o volume, tá? Aqui a gente vai ter as funções de avanço de faixa, então lá, 1, 2, 3, lá, ele vai indo, 4, 5, 6, 7. Aqui a gente vai ter, no caso aqui, o retrocesso, então, né? Ele vai para baixo, vai diminuindo a sequência de faixa. Aqui a gente vai ter o avanço da música, da faixa, no caso. Então eu vou apertar aqui, ele vai correr lá, ó. Começou a correr, tá? E vai avançar a música lá até onde eu quero. Se eu segurar aqui, né? Tem que ficar segurando para ele avançar aqui a faixa. Aqui é o contrário, ele vai retroceder a faixa, né? Até voltar ao início dela lá, tá? Aqui a gente vai ter uma outra tecla que é a de programação de faixa. Então você aperta aqui, ele vai aparecer lá uma funçãozinha programa para você dar o stop aqui, ó, tá? Dá o stop, aperta programa, ele vai aparecer as faixas, você vai escolher a faixa que você quer e vai programar, tá? Então isso tudo aqui, essa função de programa, você vai ter o manual dele aqui, que eu já vou mostrar o manual dele. Você vai poder verificar aí para ver como que você faz a tua programação das faixas do disco que você vai injetar aí, tá? Aqui a gente vai ter a tecla de repetição, que seria o que? Repite uma faixa, ou repite all. Repeat all seria repite completo, repete o disco inteiro, ou repite um, que seria repetir a faixa que eu estou usando aqui. Aqui a gente vai ter um sistema A e B. O que acontece? Se eu apertar no ponto que eu apertar o A, ele vai marcar um ponto A, e a hora que eu apertar mais uma vez ele vai marcar o ponto B e ele vai ficar repetindo. Perceba aqui, ó, aonde eu apertei o ponto A, e pode ver que ele está pulando aqui, ó, tá repetindo esse trecho. Vamos ver, quer ver? Ok? Então você marca um ponto A e um ponto B no teu disco ou na tua faixa, e ele vai ficar repetindo esse ponto até infinitamente. Até você desapertar aqui, ele vai zerar. Vou ter que apertar o stop, aí ele zerou, tá? Então ele vai apertar, ele vai marcar um ponto de A a B. Esse equipamento aqui já é um equipamento semi-profissional. Tem essa função aí de ponto para você marcar, para ele ficar repetindo um trecho para você fazer uma mixagem, alguma coisa assim. Acho que um modelo acima desse ele tem pitch também para poder fazer velocidade do CD, tá? Continuando aqui, você vai ter a tecla eject, né? Ele vai ejetar o disco, e aqui você vai apertar, ele vai fechar e vai fechar a gaveta. Aqui a gente vai ter, ó, ele vai zerar, vai entrar em stop. Se eu apertar o play, ele vai começar a tocar o disco aqui, tá? Se eu fizer o contrário, eu abrir, tá aberto, e apertar direto o play aqui, ele já vai entrar com o play acionado, vai tocar direto. Então vai começar a tocar, tá? Aqui o pause normal, pause, play, pause, ou solta o pause aqui normal. Aqui o stop, ele vai dar o stop e vai zerar. Bom, então essas são as funções do equipamento, né? Função básica aí praticamente de todos os CD players, a não ser a função AB aqui, que é o de marcação de trecho de um pedaço do disco e começar a tocar repetidamente esse pedaço. E aqui a gente tem o sensor do controle remoto, mas infelizmente o controle remoto desse aparelho eu não tenho, não possuo o controle remoto dele, mas ele tem sensor para o controle remoto, tá? Então essas são as funções. Aqui a gente tem o visor, a gente percebeu aqui que o visor aparece a faixa, né, que está tocando. No caso de avançar aqui, ele vai mudar para faixa 4 no caso, e também o tempo do disco, né? E aqui você vai ter as faixas que já foram, que já se passou. Então aqui tem o completo, tá completo, e se for
clicando aqui ele vai apagando as faixas que já tocaram aqui, para você ter uma noção do que já foi tocado, do que não foi. Principalmente quando se faz a tecla random, ou então a tecla que é aqui, né, que eu acho que eu até esqueci de dizer, random, né, que ele vai tocar aleatoriamente as músicas numa sequência que não é a do disco. Então aqui quando você aperta random ele vai apagando as faixas. Aqui você percebe quais que já tocaram e quais que ainda estão para tocar aqui no visor, tá? Então é isso aí, ele tem uma saída lá atrás RCA normal, que vai ligado lá ao amplificador. Né? Normal. E é ligado ao amplificador, no caso, como eu estou aqui. Bom, então, pra gente fazer um teste aqui, como eu fiz aí num outro vídeo do JVC que eu já mostrei aí, a função, o que a gente tem que procurar num CD Player é a rapidez de leitura. A rapidez de leitura vai te dizer se ele está com um leitor bom ou não. É difícil de fazer um teste, eu não tenho como deixar tocando o disco inteiro aqui. Eu já escutei 2 discos nele aqui, ele tocou perfeitamente, mas o ideal é sempre colocar alguns discos. Se você vai fazer um teste no equipamento para comprar, exemplo, desse tipo de equipamento, um equipamento usado com 20 anos, então para você comprar esse equipamento, você teria que fazer um teste, e o teste bom para ser feito é justamente esse que eu vou fazer aqui agora. Então eu vou tirar o disco aqui. Então vamos colocar aqui um disco que eu sempre coloco, que é um disco gravado, tá? Gravado em computador. Perceba que ele já está bem judiado aqui, ó, tá bem riscado, né? E a gente vai pôr aqui para ver se ele vai fazer a leitura. Vou dar o eject aqui. Então já fez a leitura, 25 faixas, e aqui o tempo total do disco. A gente vai apertar o play e ele vai começar a tocar. Já entrou o áudio aí. Tá, então é um disco gravado de computador. A gravação do computador você tem que fazer lá em 4 vezes, não pode ser em alta velocidade, senão ele não faz leitura, e é óbvio, ele não lê MP3. Nessa época não existia o tal do MP3. Então vamos fazer uma busca aqui, ó. Então um CD gravado, que está bem judiado, vamos fazer uma busca rápida. Ele está na faixa 1 e eu vou passar lá para a faixa 9. Esse tempo de leitura que ele vai demorar para fazer essa leitura normalmente é o que você vê se o leitor tá bom ou não. Então eu venho aqui, ó, para a faixa 9, ele leu bem rápido. Se eu passar lá para a faixa 3, a mesma coisa, ele vai voltar e vai ler rápido também. Então isso é um diagnóstico que a gente faz do equipamento para dizer para ver se ele está com um leitor bom ou não. É óbvio, né? É um equipamento que amanhã ou depois ele pode parar. Isso aí, o leitor tem vida útil, então uma hora ou outra ele pode parar e não funcionar mais. Mas aqui a gente consegue tentar ver se ele está bom. Se você vai testar um equipamento desse e na hora de fazer uma leitura rápida, principalmente num disco totalmente riscado e um disco pirata como esse daqui, gravado, e ele começa a se enrolar para fazer leitura, não acha faixa, não sei o que, aí ele já está com o leitor fraco. Aqui a gente percebe que ele está com o leitor perfeito. Ele está em 25 faixas, vamos passar da 13 lá para 25. Vamos ver se ele vai fazer a leitura. Lá, já leu, tá? Então ele está procurando e encontrando as faixas rapidamente. Outro detalhe é na hora de você injetar o disco e na hora de você pôr um disco novo aqui, vamos colocar esse outro aqui, ó, é um disco original, tá? Mas também está bem riscadão, ó, tem bastante marca. Vamos ver se ele vai fazer a leitura. Outro detalhe é isso, ele fazer a leitura do disco, ele encontrar o disco rapidamente, ó. Eu acabei de colocar o disco e ele já achou o disco, 13 faixas, o tempo total do disco, e já vou apertar o play e ele vai começar a ler. Então esse é uma outra coisa que você pode sempre estar verificando para saber se o leitor do aparelho está bom ou não, fazendo a leitura rapidamente, tá? Principalmente de um disco assim bem riscado como esse daí. Então vou dar o eject aqui. Vamos colocar um outro disco. Tem um outro aqui que está até mais riscado, ó. Olha lá. Só lembrando, né, que esse tipo de risco aqui é um risco superficial, tá? Então é um superficial, não é um risco, aqueles que você tem o risco todo comido, que o CD está comido, isso aí ele já não faz leitura daí, já, né? Pode até ler, mas ele vai pular e tudo mais. Esses riscos são os riscos de superfície. Lá, já leu o disco, já vou dar o play. Tá? Vamos fazer uma busca rápida aqui para ver também. Ó, já encontrou a faixa 9, né? Foi bem rápido, já fez a leitura. Vamos colocar outros discos para a gente ver se ele vai fazer leitura. Esse tipo de teste, como eu disse, é o que você pode fazer. É achar lá vários discos com vários tamanhos, né? E de várias gravadoras. Ó, esse aqui já está um pouco melhor. Vamos ver se ele faz a leitura. E vai colocando o disco e vai fazendo ele trabalhar. Fazer a leitura, avançar, tocar.
Tá, vamos avançar bem lá. Ó. Tá, então já fez a leitura disso aqui, já leu bem rapidamente. Vamos passar para um outro. Como eu disse, não dá para deixar para tocando, né? Não dá para deixar ele tocando um disco inteiro, porque senão fica muito complicado. Vamos fazer o teste mais de leitura, ver se ele vai ler os discos que eu vou colocando aí. Já leu aqui, ó. Vamos avançar. Tá? Então já fez a leitura desse daqui também. Vamos colocar um outro disco para fazer um teste. Como eu disse, normalmente esse tipo de equipamento ele faz leitura. Um outro disco aqui que está bem riscado também, ó. Tá vendo? Então vamos colocar aqui. Como eu disse, ele faz leitura do CD gravado, né? Como a gente viu aqui, ele fez a leitura do CD gravado de computador, mas tem que ver a qualidade da gravação que você fez e a qualidade do disco. Tem discos gravados que às vezes ele pode não ler, né? Na época que existia muito, na época se vendia muito disco pirata, então normalmente você fazia bastante troca de disco, porque você pegava o disco, vinha aqui para pôr, às vezes ele não lia, você tinha que ir lá trocar, pegar um outro disco para poder fazer leitura. Então o disco pirata ou gravado em computador, às vezes ele pode ler, às vezes não, tá? Então aqui já leu, vamos dar uma avançada boa aqui para ver. Já avançou bem rapidinho, já fez a leitura bem rapidinho. Já leu bem, tá bem esperto ele assim, né? Então vamos tirar ele aqui agora. Vou colocar o último aqui. Mais um disco. Vou apertar o play direto para ver se ele entra em play. Então já deu play e já começou a ler. Então esse é o teste que eu posso fazer aqui nesse equipamento, né? Fazer ele ler várias vezes, avançar várias vezes para ver se ele tá fazendo a busca rápida do disco, né? Não quero ser repetitivo, mas esse é o teste. Para fazer um teste bem bacana num CD desse é ser repetitivo, repetir várias vezes a função para ver se ele não vai apresentar nenhum problema. Como eu disse, eu já escutei 2 discos inteiros nele aqui, ele tá perfeito, até inclusive esse que tem 25 faixas, que tá completo o disco no caso, tá cheio o disco, então ele leu do começo até o final. Ele deu algumas encrespadinhas naquele disco, porque aquele disco tem uns riscos que estão bem fundos e é um disco gravado, tá? Bom, esse equipamento aqui está à venda, como eu disse, ele está funcionando 100%, mas ele pode apresentar, leitor óptico tem vida útil, ele pode estar funcionando perfeitamente e de repente ele parar. Esse teste que eu faço é pra gente ver se ele tá bom ou não. Então, aparentemente ele tá legal. Esse equipamento aqui está à venda. Eu vou deixar o link pro anúncio do aparelho aqui na descrição do vídeo. Você vai encontrar o anúncio, vai encontrar fotos do equipamento. O equipamento acompanha o manual, como eu disse, o manual original, ó, CDP 1100 da TIAC, tá? Só que o manual dele, esse tipo de equipamento vinha muito de fora. Na época, nos anos 90, o pessoal comprava, exemplo, um MD Player. MD Player às vezes nem tem manual em português. Por quê? Porque nem era autorizado a vir. O pessoal trazia de fora para poder utilizar o MD, né? Que é o MD, o mini disc. É a mesma coisa aqui, ó. Você tem o manual em espanhol, italiano, mas não tem em português, tá? Então o manual dele tem várias línguas, mas não tem em português. Acompanha o manual, esse equipamento que está sendo vendido, eu vou deixar o link pro anúncio na descrição do vídeo. Se você tem interesse num CD player, dá uma olhadinha no anúncio, no valor, nas fotos dele lá, e se tiver interesse a gente negocia. O que eu posso fazer aqui no vídeo é justamente isso, fazer um teste pra gente ver se ele tá funcionando. O áudio não interessa muito. O que interessa é ele tá lendo. Se ele tá lendo e tá saindo som, o áudio não teria interesse nenhum em deixar tocando o disco inteiro aí, até porque não ia dar tempo. Então é isso aí, esse é um TIAC CDP 1100, um CD player lá dos anos 90. Se tem interesse, link na descrição, anúncio na descrição. É isso aí, valeu!